Mais um Falazada começando aqui e hoje a gente está recebendo um cara aí, Marco Túlio, quer falar? Famoso, conheci há pouco tempo, mas admiro demais. Tive o privilégio de passar um tempo lá com ele, na clínica, e achei muito massa. Quando eu mudei assim, a minha visão a respeito dele foi que eu tinha um paciente lá fazendo algum tipo de movimento, e aí eu vi o Júlio comentando com o Dudu sobre aquilo. Tipo assim, mas a empolgação que ele falou sobre aquele acontecimento ali que, para quem não é do ramo, tipo assim, foi um negócio que me impactou. Falei, não, que foda, esse cara ama mesmo isso aqui que ele tá fazendo. O Júlio Borba, Júlio Borba, famoso. famoso. Inclusive já chegou aqui cornetando que nós estamos com a postura errada, né, Marco? Aí, Imagina. já Tá fui, perfeita a postura. Já mudando a altura da cadeira. já, Tá. já viu aí. Ô, Júlio, prazer recebê-lo aqui. E, assim, todo mundo já te conhece aí, né, Que como Júlio Borba e tudo, mas a gente quer voltar um pouco no tempo aí para você contar para a galera que não conhece a sua história, como que começou isso tudo, Claro. né? Como que chegou onde você está e o que virá à frente ainda. Isso aí. Eu queria agradecer, né, o convite e estar com pessoas que eu admiro também é muito importante para mim, né? Tive o prazer de conhecer também há pouco tempo o Marco Túlio e ver que, aliás, foi um dos 2 ou 3 pacientes que eu avaliei, né? Paciente não, que ele foi na condição de atleta, né, para performar e eu tive a alegria de ver muita simetria nele, né? Então, assim, foi uma avaliação realmente que me chamou a atenção e tá de parabéns pela sua dedicação física, que é muito raro essa simetria. Não fica falando isso aí não, Não, que aí o cara, cara vai não, ficar cara, agora Vai se ficar achando aí. convencido. Tinha muito serviço, não. É. E o Rodrigão, claro, referência aí, né? Em Lafayette região e Ouro Branco. Ouro Branco e tudo. Região, né? Todinho, Ouro Branco, tudo. Então, assim, é uma honra para mim estar aqui. Eu fiquei muito feliz com o convite. Espero poder contribuir aí com esse bate-papo aí. Show de bola. Já está contribuindo já. Já elogiou aí o Marco Túlio, já tá top. Já ganhou Já o ganhou. podcast. É só verdade. Bora lá que nós temos 2 horas para gravar Bora, aí, bora. até mais, viu, Vamos lá, Júlio? Para vamos lá. contar tudo que você Enquanto tiver bateu o cerveja, recorde aí de horas aí do Falazada, vamos lá. Não, vamos tentar ser objetivo aqui. Mas, enfim, eu acho que a história começa quando a gente é criança, né? São algumas características que a gente vê que algumas crianças têm, algumas habilidades e vão sendo desenvolvidas no decorrer da vida, né? E você pode desenvolver elas ou não, ou simplesmente anular e em outro momento você desenvolver outras competências. Mas eu tenho um episódio de criança que me marcou muito, é que quando eu estava, sei lá, uns 10, 11 anos, eu morava num bairro aqui, e minha mãe falou, pô, meu filho, vai buscar manga para a mamãe e tal. Beleza. Aí eu fui, né, na mais próxima, não tinha. Em vez de eu voltar para casa, e muito novo, né, então a mãe preocupada e tudo, eu fui na mais próxima, não tinha. E eu fui mais longe. Isso eu demorei, porque eu fui a pé e tal. E aí, o que aconteceu? Eu achei manga na terceiro varejão, sei lá, o hortifruti, não sei como é que é. Mas enfim, eu voltei para casa. E aí, cheguei em casa, esporro. Minha mãe xingou. Pô, você demorou, onde você estava, o que você estava fazendo e tal. Fiquei preocupado e tudo. Aí eu contei a história para ela. Então, minha mãe tem um papel muito importante nisso aí, que ela entendeu a história. Ela falou, enquanto você não achou, você não voltou para agradar sua mãe. Então, eu sou uma pessoa muito obstinada. Então, desde criança, eu vou atrás do que eu quero e eu bato na porta até ela abrir. Então, começa aí, eu acho, minha história, que eu me lembro assim, de já ter atitude, entendeu? Essa proatividade, essa necessidade de entregar, entendeu? E vida foi passando, eu fui me desenvolvendo nos esportes também. Então, algumas passagens de esporte que eu me lembro, que durante a faculdade eu fui artilheiro os 4 anos da faculdade de futebol, mas antes, quando eu servi o exército aqui, que é o tiro de guerra aqui, eu fui na Olimpíada do Exército em 4 modalidades. Então, fui muito competitivo, eu gostava de desafio, né? Então, eu sempre fui muito desafiado, eu adorava ser desafiado. Jogava campo?
Hã? Você jogava campo? Joguei até os 17 anos. Depois foi society. Ô, a gente já fez aqui, com esse episódio, vai ser o 20 alguma coisa. Uhum. Vieram uns 10 jogadores aqui, já dá pra montar um time. Já. Inclusive, se eu montar acho que eu ganho os campeonatos tudo isso. Time do Palazada, time pô. é Dá pra gente montar um timão aí. O time é forte. Eu tive a honra de receber lá também grandes nomes aí da região. É. E eu queria agradecer também essa confiança no meu trabalho e fico lisonjeado também deles me escolherem para estar fazendo algum tipo de acompanhamento, enfim, e verem que eu posso ajudá-los de alguma forma. Bom, aí eu fui nessas competições, sempre me desafiando e tal. E fui fazer a faculdade, igual eu falei, então teve essa questão esportiva também na faculdade. E, beleza, entrei no mercado de trabalho. Então, foi em 2005 que eu entrei no mercado de trabalho. Antes disso, eu tive pequenos trabalhos, né? Cheguei a trabalhar na loja de um cunhado meu, na época, era loja de videogame aqui, a primeira que teve. E aí eu tive esse contato também com videogame, eu gostava muito. E então, trabalhei ali desde novo, sempre já com muito... E aí foram entregue loja na minha mão, responsabilidade, com 18 anos. Entendi. Então, já tive que desenvolver competências e características de venda. E uma vez, esse patrão meu, que é meu amigo pessoal até hoje, casado com a minha irmã, chegou um dia para mim e uma pessoa foi comprar o videogame, eu tinha 18 anos, e não tinha na loja, acabou. Época de Natal. PlayStation 1, certo? Eu fui lá em casa, peguei o meu e vendi para ele. Aí você vai jogar o meu até você... Não, você vai jogar no meu até o seu chegar. E eu fechei a venda. Aí daí também eu vi que eu tinha algumas características interessantes. Então começa aí, entendeu? Aí eu não vendi é o meu pro vendedor. cara, eu emprestei pro cara até o meu chegar para saciar aquela Pra saciar a necessidade. vontade do cara. Até devido a ser um pouco ansioso. Acho que quem não é ansioso hoje, né? É meio difícil no mundo com tanta informação. Todo mundo. Mas aí eu peguei e falei, cara, leva o meu, distrai aí e quando o seu chegar, você vem buscar. E eu fiquei sem julgar. Mas é o tanto que eu tenho necessidade de entregar alguma coisa. Você podia ter ido jogar na casa dele, pô. Ah, eu fui, cara, você acredita? Ainda filei a boia lá. Tá certíssimo. Porque acabou que você acaba gerando relacionamento. Pô, o cara deve ter virado seu fã. Até hoje. Aí. O encontro com a pessoa é um carinho muito grande. Na época era criança, hoje já... Né, tá, E de onde que veio esse tipo de atitude, você acha, assim? Tanto essa vontade, essa natureza, assim, da venda, de querer resolver, mais de querer resolver o negócio, parece. Da competitividade. Da competitividade. Eu quero ser melhor. Eu cresci com super-heróis também. Então, você quer fazer as coisas, você quer... Enfim, você quer dar o seu melhor. Eu sempre queria dar o melhor, entendeu? Então, acaba que eu acredito que essa questão da entrega, ela vem de vender, de ter essa necessidade. Assim, pô, eu quero ser melhor no que eu faço. Competindo, às vezes, quando eu não tinha ninguém, por exemplo, eu estava sozinho na loja, eu estou competindo comigo mesmo. Então, eu falei, porra, eu tenho que vender mais que ontem. Pô, então se eu vender mais, eu vou ganhar mais, que era a comissão, então eu vou dar o sangue, cara. Aí eu fazia isso. Então, assim, para mim era uma coisa natural. Depois que eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo, eu entendi essa necessidade de competir. Então, era competindo comigo, resultado, melhorar salário e tal, mas nunca pela questão financeira, e sim pelo resultado que eu teria, de ser o campeão da venda, de ser elogiado. Às vezes até uma necessidade de elogio e tal. É difícil assumir isso, mas... Que todo mundo tem. Todo mundo tem, todo mundo tem. Infelizmente, isso acaba acontecendo. Então, somente nessa idade, né, a gente precisa muito de aprovação. Então, eu queria provar que eu era bom, que eu conseguia, que eu ia dar alguma coisa na vida, que sei lá, enfim. Que eu era uma pessoa confiável, de resultado, desde novo. Até pelo fato da questão de futebol, essas coisas, a gente, para ser titular, você tem que entregar mais, você tem que jogar melhor. Então, já comi muito banco. Então, e é direto mesmo, né? Não, eu era titular, é isso aí mesmo que o Júlio falou. É realmente esse tipo de situação aí. Você era titular, Rodrigo? Jogava lá na EA. comi muito banco. Um abraço, meu. Não, eu já comi banco também, era muito chato. Era difícil. Marcava o Era difícil. alambrado. Não, o mais engraçado era o seguinte. Quando eu comia banco, dava no segundo tempo, aí tinha uma falta, assim, que era mais pro lado da direita, que sou canhoto. Aí sempre me colocava, porque eu batia bem em falta. Aí eu entrava. Aí o resto do jogo,
ficava Esperava puto, outra falta. Ficava esperando outra falta e era isso. É legal, isso aí. Bom demais. Mas, E aí? E aí, então, Não, pode. então, dando sequência, assim, eu falei, pô, beleza. Aí, antes de entrar na faculdade, tentei alguns vestibulares, né, aleatórios também, às vezes tentei administração, enfim, estava meio perdido ali. Uhum. E eu tenho um amigão meu, hoje a gente já não está com tanto contato assim, mas quando vê é muita alegria e tal, né, porque acontece, às vezes caminhos nos levam claro. assim como todos vocês, acredito que isso aconteça também. Que num determinado momento era muito próximo, né? sim. E, enfim, o carinho está sempre aí, mas às vezes os caminhos nos guiam em situações diferentes. E ele, na época, estava cursando odontologia, entendeu? Aí ele falou assim, cara, você já pensou em fazer fisioterapia? Eu falei, não, cara, não sei nem o que é isso, velho. Só ouvi falar e tal. Eu falei, pois é, cara, é a profissão do futuro. Eu falei, é mesmo? É, cara, é uma profissão muito boa, tá chegando aí, e eu acredito que se você fizer, você vai se dar bem. Eu acho que você vai gostar muito. É da área da saúde, entendeu? Então, aí eu resolvi prestar um vestibular, entendeu? Aí eu prestei vestibular, fiquei em excedente na época, era concorrido, né? A fisioterapia ela teve momentos, entendeu? Então, e hoje, graças a Deus, o momento é bem interessante. Porque antigamente não tinha tanta evidência científica de muita técnica, muita coisa. Porque fisioterapia não é técnica, fisioterapia é profissão, entendeu? E às vezes as pessoas confundem isso. Então, Como fisioterapia... assim? Porque é o seguinte, Eu confundo. fulano... Então, vou explicar agora. Por exemplo, enfermagem é profissão, não é um procedimento. Ah, tá. Entende? Entendi. Eu vou te caminhar para 10 sessões de fisioterapia. Eu vou falar sobre isso depois, mas vamos supor, o médico solicitou 10 sessões de fisioterapia. Eu que tenho que avaliar e ver quantas que o cara precisa. Entendeu? Então, eu sou um profissional independente. Você pode me procurar lá, eu solicito exames que eu achar necessário para te dar o diagnóstico. Eu dou o diagnóstico, só que é diferente do modelo médico. O médico trabalha no modelo patoanatômico, ele foca em estrutura. O fisioterapeuta tem a CIF, que é o modelo biopsicossocial. Então ele analisa, ele vê quais as disfunções do corpo humano. O que essa lesão está levando a ele ter, qual disfunção está gerando isso. E a gente consegue hoje, com muita evidência científica, muita qualidade, quantificar e qualificar as lesões. Então a gente tem parâmetros para nos guiar e ser mais assertivo no tratamento. Então a fisioterapia mudou, entendeu? Mas aí, Isso basicamente, de quanto tempo para cá? Aí vem a história, né? Por exemplo, já tem um tempinho, mas o que eu vi a mudança acontecer foi quando eu também, como se diz, abri os olhos. E aí veio o processo que, igual eu falei, eu tive essa carreira, eu formei em 2004, no final de 2004. Fisioterapia mesmo? Fisioterapia, tempo integral lá em Barbacena. Então tive a oportunidade também de morar fora e é muito importante essa experiência, foi muito válida para mim até hoje, né? Porque você é obrigado a lidar com situações que você não está acostumado e não tem o pai e a mãe ali para pedir socorro, né? Então acaba que você é testado também. Então eu acho que é porque você não tem limite, né? E aí você vai ter que criar e vai depender muito da sua estrutura, passar por essa fase bem ou mal. E eu falo que eu sou um sobrevivente, né? Da adolescência para cá, a gente é testado a todo tempo. Então, quando a gente chega nessa fase adulta bem, eu acho que a gente passou no teste. No teste. É isso aí, porque a gente é testado o tempo todo, né, cara? Então, a gente tem que vencer esses... E é a transição mais difícil. É a transição mais difícil, da fase adulta, onde ocorre o que eu chamo de desmame, né? Você tem que se virar e agora. Exatamente. Né? E aí foi muito interessante isso daí, porque... assim que eu formei, eu sou muito bem relacionado, essa questão da venda, eu não tenho dificuldade nenhuma em me expressar. Eu falo que vocês são grandes comunicadores, mas eu falo que eu falo isso pela minha vivência, claro, não tem um contexto assim, científico em dados para estar afirmando isso, mas com base nas minhas experiências, eu acredito que o segredo do sucesso está na comunicação.
entendeu? Se você comunica bem, se você consegue passar exatamente aquilo que você está proposto a fazer ou aquilo que você quer, você vai ser ouvido, entendeu? De maneira que eu chamo criteriosa. As pessoas vão te ouvir, entendeu? Porque você vai conseguir passar para elas exatamente, que é o pensar simples. Né? Não adianta você pensar complexo e ficar aqui falando um monte de coisa e vocês não entenderem nada. Então, eu sou bem objetivo na minha proposta. Então, eu falei, preciso comunicar bem. E aí, a grande chave para mim, nessa época, eu falei assim, vou iniciar minha carreira. Então, vou ter que usar algumas ferramentas. E, na época, a fisioterapia era muito dependente do médico. Você só atendia se o cara encaminhasse. E aí eu fiquei um pouco frustrado com isso. Aí você formou e já foi direto para trabalhar já? Já. Eu fiz estágio a faculdade inteira, aqui na cidade. Uma clínica mais antiga aí, eu acredito que seja, muito bem estruturada na época, me deu suporte o tempo todo, né? Um abraço pro pessoal da Fisioclínica lá, me ajudou muito no início, né? Me deu aquela oportunidade de estar sempre fazendo estágio nas minhas férias. Então, em vez de eu descansar nas férias, eu fazia estágio. Entendeu? Sim, massa. Quando eu estava aqui. Então, isso me ajudou muito, até um relacionamento, saber como é que é a vivência e tudo. E eu fui para o mercado de trabalho. Então, eu tinha um primo em Belo Vale e abriu vaga lá para fisioterapeuta e eu fui contratado com 3 meses de formado. Então, eu já fui direto no SUS, prefeitura, 80 pacientes por dia. Loucura, cara. Só que eu dava conta do recado, com muita dificuldade. Então, a gente começou a criar subgrupos. O que é isso? Tem um pessoal só com dor de coluna. Então, a gente separava, selecionava aquilo direitinho e criava um horário, por exemplo, para aquele tipo de situação. Mas, basicamente, é o seguinte. Era muito difícil fazer isso, porque hoje a gente vê a dificuldade, né? Porque, às vezes, o cara está com a dor lombar, o outro torácica. Então, era muito difícil alinhar para todo mundo. Mas a gente dava um jeito lá e, humanamente, era muito difícil. Então, era só você? Como que funciona? Eram 2 profissionais numa clínica, que até na época, quem tomou frente lá preparou bem o espaço. E ficava um pedaço e o outro num determinado metro quadrado. E aí tinha uma demanda de 5.000 pessoas na espera e a gente conseguiu bater isso em 2 anos, entendeu? Impressionante. E aí, assim, não tem problema ser o SUS. Eu dava o meu melhor. Eu não queria saber. E o mais legal que foi lá que eu fiquei cascudo, vamos dizer assim, que eu apanhei. Porque lá eu peguei caso de rodapé de livro, que você provavelmente só viu no livro. Então vinha caso de tudo enquanto é jeito e tal. E foi posto à prova todo o meu conhecimento. Eu brinco que nesse primeiro ano eu refiz minha faculdade inteirinha. Eu fui obrigado a estudar. É porque eu chegava em casa e é muito desagradável, isso já deve ter acontecido com vários profissionais, às vezes chegar um caso na sua frente e você ter que fazer um controle aqui, aguardar, né, ter um jogo de cintura. Então, assim, eu tenho pavor disso, por isso que eu estudo tanto. Eu acho que eu já fiz mais de 60 formações. Aquela parede sua não vai caber quadro lá mais, não. Eu falo que eu faço rodízio lá, porque senão você enjoa. Mas, na verdade, isso aí antigamente, só que você falou que podia devagar, vamos lá. Tinham 3 cursos, basicamente: cadeias musculares, RPG e pós-graduação. Só. Hoje, eu tenho uma gama de cursos, tanto cursos empíricos, que isso é um problema, né, para classe, qualquer classe, tem uns cursos que não tem evidência científica. E o que eu fiz? Eu falei, eu vou me entupir de evidência científica. E falei, vou fazer os melhores cursos que existe hoje. Aí eu olhei quem está dando curso, se tem mestrado, se tem didática, né? Porque o cara que passou por todas essas situações de comprovações científicas, um cara que chega a atingir um nível de mestrado, ele é capaz realmente de estar passando esse conteúdo, e assim a gente espera. Sim. Mas, então é isso, eu tinha poucas opções, mas na época eu fiz as melhores que tinha na época, hoje eu nem uso. Então eu fui e tem um grande amigo meu também, que um abraço para ele, que é o Giovanni Laporte. O cara me deu um suporte espetacular, entendeu? E falou, cara, por que você não faz RPG? Aí foi a primeira virada na minha vida na fisioterapia. Aí eu fiz um curso espetacular em Belo Horizonte de RPG. O que é o RPG? É uma reeducação postural global. É postura. Entendeu? Então deixa eu alinhar aqui. Pois é, só que hoje a gente não usa muito RPG. Entendeu?
Porque é uma técnica que eu tenho, por exemplo, 6 formações em coluna. As outras 5 têm muito mais sustentação na literatura. E postura, para te falar a verdade, ela não é tão importante assim, não. Não? Olha que interessante. Não, cara. A postura só me mostra como que você usa o seu corpo. Pensa o seguinte, o cara está com o ombro mais alto. Abaixa o ombro aí, cara. Não é simples assim. Quer dizer que aquele cara, às vezes, apoia só na cadeira de um lado, ele só usa o corpo dele ali, ele só vê a televisão assim, então ele estuda assim. Sim. Então, assim, é um mapa. O mapa nunca é o território, aí já vem da PNL, que daqui a pouco nós vamos chegar lá. Então, assim, o mapa só me mostra como que você usa. Aí o resto tem que descobrir através de uma avaliação mais complexa, que é a cinemática. Como você se movimenta. Sim. Então, é aí que eu vou identificar se esse... Porque tem muita gente que tem a má postura e não tem dor. Eu vou falar que o problema é da má postura? O cara vive super bem? Concorda, Marco Túlio? Sim. Não tem como. Você conhece o cara corcunda, você tem dor? Não. Você deixa de fazer alguma coisa por causa disso? Não. Então, beleza. Então não é a postura. Senão todo mundo que tinha má postura ia morrer de dor. Faz sentido. E a ciência provou isso também. Então, não é uma questão só de opinião, é uma questão científica, entendeu? Então, a gente está bem embasado nesse aspecto. E aí, o que eu fiz? Eu fiz a formação em cardiorrespiratória, que na época o Giovanni, que é um especialista hoje, ele é um pneumologista, e fiz a sugestão dele, que foi o RPG. Então, trabalhei muitos anos com reeducação postural global, que para a época, vamos dizer, é o que tinha para a janta. Entendeu? Então eu trabalhei muito com RPG. Aí que começou a minha saga. Com 3 meses que eu fui contratado lá, passou mais um tempo e tal, e devido ao bom relacionamento, network, tudo, né? E eu acho que eu sei usar muito bem isso. Porque eu sempre entendi a importância de se comunicar e o tanto que isso abre porta. Eu brinco, quem tem amigo não morre pagão, né? Então você vai estar sempre ali se conectando a pessoas interessantes e tal, e aí você acaba evoluindo, né? Bom, então eu conectei com ele e aí ele me levou para várias cidades, cara. Isso foi espetacular, isso foi uma virada. Porque nessa época eu estava na fisioclínica e na prefeitura de Belo Vale. E aí o interessante foi o seguinte, o Giovanni me levou para Entre Rios, primeiro, para Congonhas. Aí eu abri um consultório e aí a gente começou essa parceria, né? Ele via a necessidade e falou, cara, você tem um trabalho muito legal e eu vou te encaminhar uns pacientes. E ele encaminhou. E eu fiquei lá, se eu não me engano, 2 anos. Muito bem sucedidos, entendeu? Lá em Congonhas. Lá em Congonhas. E, ao mesmo tempo, ele tinha um trabalho em Entre Rios. E aí, ele me cedeu um espaço e eu atendi lá também. E fiquei lá mais 2 anos também. Então, isso foi em 2005... Não, foi em 2006. Que eu formei em 2005, então as coisas foram se desenrolando ali. Eu montei esse consultório em Congonhas. E Belo Vale eu estava atendendo, e Entre Rios. Então eu tive que escalar Belo Vale, quinta e sexta, 10 horas por dia. E sempre trabalhando assim, sabe? Sempre foi... É normal para mim trabalhar 12, 15 horas. Então, até pela escolha da profissão, né? Eu não sabia, mas era assim. E aí, eu fiquei algum tempo trabalhando assim. O que aconteceu na minha vida? E aí entrou a MedClean, que é uma clínica aqui também, que eu sou apaixonado com os donos. Um abraço para o Celso e para a Roberta. Relacionamento até hoje muito bom. Eles vão na clínica, são pessoas espetaculares, entendeu? E é isso que eu fiz na minha vida. Eu não fechei porta nenhuma. Isso é muito importante. Né? Eu passei por ali e foram abertas portas gigantescas para mim. Não tinha fisioterapia. A gente que conseguiu, o Giovanni que me abriu essa porta também. E aí eu comecei a vir mais, ficar mais para Lafayette e tal. Por questão de... Todo dia eu pegava BR. Todo dia. A estrada de Belo Vale é mais sinuosa, então você está se expondo todo dia, né? Beleza. Aí eu comecei a trabalhar na MedClean nessa época também, então eu estava em 4 lugares diferentes e durante a semana eu tinha que desembolar. Então também eu estava muito bem sucedido naquele momento, mas a cabeça ainda muito jovem, né? Então, como se diz, saciando as necessidades de um jovem. Saía muito, muitos amigos, e gastei muito dinheiro aí também, nessas farras da vida e tudo mais. É caro. Isso aí é caro. Se é. Isso é caro. Rodrigo, O dinheirinho que... Tô sofrendo. Tô aí. Então, e eu posso te falar que eu passei muito bem por essa fase também. Então, eu sou um cara extremamente realizado nas farras também. Tive grandes amigos, né? E tenho até hoje. E quando casei, satisfeito, entendeu? Posso casar tranquilo e até hoje sou muito feliz no meu casamento.
não devo nada. Então tá tranquilo e tem que curtir mesmo, porque quando chegar a hora você vai estar satisfeito, cara. E aí a satisfação do amor não tem igual, cara. Então eu desenvolvo nesse amor com muita dedicação e Aí já meteu a declaração no episódio. claro, diferenciado, cara, esse é diferenciado. Tem que ser a excelência, ela é em todas as áreas, né? É humana. Exatamente Então isso não aí. adianta o cara ser muito bom aqui e horrível nas outras coisas. Exatamente isso aí. Aí foi isso, cara. Então eu fui me desenvolvendo e trabalhando. E aqui abriu muita porta. Aqui o volume da clínica foi direcionando muito para mim. E com muito resultado sempre, tal. Mesmo no que tinha ali na época, eu tinha as maletinhas, né, de TENS, de ultrassom. Eu sempre fui muito objetivo nisso. Eu falei, vou comprar portátil, que eu consigo ir para onde eu levar. Eu levava o porta-mala cheio de parafernália. Já era o Júlio Borba Fisioterapia? Não. Era o Júlio César Monteiro Borba, entendeu? Tá. E aí eu sempre escondido atrás de alguém. Olha que interessante. Sim. Então hoje eu vejo isso, mas muito grato a essas pessoas. Sim. Só, cara, que a virada aconteceu. Qual que foi a virada? Cada vez mais a fisioterapia foi ganhando força, foi mostrando o poder da fisioterapia, o foco onde tinha que ser focado. As comprovações vieram aí para não ter discussão. O resultado é muito bom. E aí, nesse período, minha esposa tinha um cursinho, uma franquia, eu não vou falar o nome aqui, mas estava gerindo mais ou menos. Então eu fui largando as outras cidades e vim dar um suporte para ela. Então eu peguei, um exemplo, na terça e quinta, e segunda e quarta e sexta eu mantive a fisioterapia. Só que o meu primeiro mês lá, devido aos relacionamentos, ao valor do marketing, que na época era muita mídia de papel. Sim. Não tinha essa... Isso 2010, né? Assim, estava meio naquela transição. Enfim, e eu fui investir pesado nisso, cara. Falei, não, esse negócio é bom, vamos investir aqui. Aí eu fui tomando muito tempo aquilo ali. E eu peguei a gerência ali. Então, eu nunca parei de atender a fisioterapia, mas eu fui diminuindo a infrequência, que isso foi me frustrando um pouco, essa dependência. Vamos supor, claro que quando Congonhas, quando o Giovanni às vezes parou de atender lá, caiu o meu público. Sim. Muito. Né? Então eu falei, minha área depende muito do outro, e aqui eu não estou dependendo de ninguém, e o primeiro mês eu já estourei o negócio. Então teve um concurso, eu fiz uma divulgação, e ela tinha a média de 5, 6 alunos por turma, que era telepresencial, entendeu? E a gente conseguiu 50 alunos. Que isso. Então, assim, falei, cara, eu levo jeito nesse negócio. Aí, beleza. Aí eu fui para Belo Horizonte numa oportunidade. O cursinho andou aí por uns 2 anos, isso aí já é em torno de 2011, 12. Eu falei, cara, eu vou, porque o cursinho fechou, na verdade, a franquia nacional, entendeu? Então uma rede maior comprou e fechou. E aí como é que a gente faz? A gente com muito investimento ali. Eu falei, eu vou caçar meu lado, você toca aí. Aí eu fui para BH. E lá fui trabalhar e tudo mais, tive oportunidades em áreas de gerenciamento também, e fiquei lá por uns 6 anos. BH. O que eu fazia? Eu ia segunda, vinha na quarta, voltava na quinta de manhã e vinha na sexta. Isso eu deixei minha esposa aqui, não levei não. E com um menino, meu filho nasceu em 2011, foi justamente na transição. E aí eu falei, cara, não vou criar filho em BH não, porque eu tenho muitos parentes lá, cresci lá, sei como que funciona. E falei, não, vou criar no interior. Eu gosto do estilo de vida, né? Eu nasci em Belo Horizonte, mas fui criado aqui, então eu acho mais legal aqui. Hoje também está com muito movimento, né? Mas não está tão interior assim. Mas na época era mais tranquilo, vamos dizer assim. Mas hoje está muito bom ainda. E aí, o que eu fiz? Eu sempre fui contra empreender. Olha que loucura isso. Por que você era contra? Eu vou chegar lá. Preguiça, cara. Dá muito trabalho. Mas contra... vou mexer com isso não, cara. Tipo, você não admirava, no caso. Falei que esses caras ficam aí doidos, aí contando dinheiro e doidão. Eu vou lá, atendo, levo minha graninha pro bolso. Foda-se funcionário, foda-se todo mundo. Pode falar palavrão? Pode. Aqui a gente tem licença poética para falar. Vai escapar algumas coisinhas aí.
Júlio, você fala muito de comunicação, eu acho também que é muito importante. Onde que você buscou, assim, não sei, às vezes cursos, referências para evoluir nesse sentido, assim? Acho que Então, pouca gente investe nisso. eu invisto pesado, muito pesado. Em 2015, eu estava aqui em casa e eu estava mexendo no YouTube e tal, e eu vi um filme, certo? E beleza, eu falei, pô, tem um livro esse filme. Eu fui lá e li o livro. Falei, tá, legal esse livro. E aí começou a saga. Aí eu comecei a fazer algumas perguntas. O que aconteceu? Quando eu voltando na questão do... como é que fala? Fugiu a palavra. Da virada. Em 2015, eu falei assim, cara, eu tinha um salário muito bom, que era um cargo de gerenciamento. E aí o que aconteceu? Eu tinha um cargo legal, tal, um plano de saúde espetacular. Eu estava lá no sistema, entendeu? E estável, vamos dizer assim, né? Não existe estabilidade. Eu canso de falar isso. Isso é uma hipocrisia, mas enfim, não é o foco aqui agora. Então o que eu fiz? Eu falei assim, cara, eu vou aproveitar esse momento. Porque depois que eu comecei a ler, buscar, porque me veio uma pergunta. Eu falo que essa pergunta mudou minha vida. Eu via que eu ficava pagando conta, eu ganhava um salário que eu considero bacana, e pagando conta, e viajava, dividia, e era uma vida assim, muito regrada. E eu tinha um salário até considerável. Bom, aí eu olhei no espelho um dia assim, eu não esqueço disso, falei, cara, você é um cara inteligente pra cacete, você tem recurso, tá faltando alguma coisa, velho. Tá faltando você prosperar mais, cara. Por que você não prospera? Aí eu encontrei a resposta. Foi aí que eu comecei a buscar. Eu falei, beleza, eu vou olhar o que recurso que está faltando para mim. Aí eu comecei a estudar, comecei a ler livro de autodesenvolvimento. E aí eu comecei a ler uma série de livros, e tudo que eu pesquisei por minha conta. Eu entrava no YouTube, o que é isso? O que é PNL? O que é coach? Aí eu falei, pô, beleza. Gostei desse negócio. Deixa eu entender isso aqui. Aí eu fui buscar a prosperidade financeira. Falei, vou lá, vou ficar rico e tal, vou mandar bala. Só que quando eu fui buscar isso, eu descobri outra coisa. Eu descobri o que é prosperidade, cara. Aí que a coisa mudou, velho. Eu falei, eu quero ser próspero. Eu quero ser um cara extremamente abundante. Eu quero transbordar, cara. Eu quero, sabe? Porque não trata só de grana, cara. Aí que o negócio aconteceu, cara. Então eu li 28 livros, Marco Túlio, em 6 meses, cara. Eu não leio livro. Eu insiro o livro na minha vida. Porque dentro desses livros tinha como você usar seu conhecimento. Então eu criei o quê? Aí tinha o Poder do Hábito. Esses livros aí que a gente está cansado de ver até na farmácia. Só que o que eu fazia? Eu fazia resumos. Desses resumos, eu criava um método, um hábito, vamos dizer assim, de eu praticar aquilo pelo menos uma vez por dia. E aí eu fui inserindo. E eu vi lá que com 21 dias você ativava o sistema nervoso e o sistema neural, e acionava ele, virava um gatilho, esse gatilho vira... Enfim, eu criei um sistema. Em 2015. Então eu fui estudando, e fui desenvolvendo, e fui querendo entender mais o que é isso. E aí o foco já desviou, já não é grana mais, cara. É transbordo, é prosperar, é irradiar alegria para quem está perto de você, é vibrar em alta frequência, é querer estar perto de pessoas assim, é uma sede inesgotável. Eu falei, eu quero beber dessa água. E aí eu fui estudando. Aí o primeiro curso que eu fiz, como eu sou muito chato, eu falei, vou procurar coisa com evidência. E eu cheguei numa escola lá em São Paulo, que era a escola mais credenciada, que chamava Elite do Coach, não sei o quê. E o coach hoje é muito banalizado.
Banalizaram o coach. Sim. Porque coach nada mais é do que uma série de ferramentas que você aplica, cara. Análise SWOT, meta SMART, para você ver se a meta está coerente ou não. Que você encontra em vários desses livros. Né? Qualquer livro desse vai estar explicando isso. Sim. Então eles fazem um compilado e te entregam uma fórmula. Né? E aí, cara, eu fui lá fazer coach para ser coach. Olha que interessante isso aí. Falei, cara, eu consigo ajudar as pessoas. Comecei a ajudar as pessoas perto de mim. Aí, para testar, ver se funciona, né? Pô, e o negócio é legal, funciona. Falei, esse negócio é bom. Só que chegou lá, cara, eu falei, não. Olha a minha ideia. Cheguei lá e falei assim, eu fiz. É um curso muito estressante, porque você é levado ao seu limite. Ele é feito para formar coaches cara, mesmo. Pelo menos esse que eu fiz. Que eu sou credenciado na Europa, na América Latina, enfim. Ele é um certificado que é autêntico, você pode atender em qualquer desses países. Então é uma escola muito séria. Beleza. Aí eu cheguei lá, no segundo módulo, e você é estressado, você é posto à prova. É muito legal, cara. E não tem oba-oba, não. O curso é técnico. Não é, vamos fazer um retiro, vamos todo mundo... Não é uhul, não. Tem nada de uhul. Eu queria sair batendo nos outros lá. Tanta raiva que eu fiquei. Você fica louco, você é testado, você vai no seu limite e tal. O que eu descobri? Eu conversando antes de comprar o curso, eu liguei para 5 pessoas que já tinham feito, cara. Olha para você ver o que eu fiz. Então, eu desenvolvi muita excelência em Belo Horizonte. Foi uma passagem, a virada foi lá. Que eu fui de muito aprendizado, entendeu, Marco Túlio? Então, eu peguei tudo que eu aprendi para ser um grande gestor. Eu fiz formação de grandes líderes pelo Sebrae, enfim, gerenciamento. Eu falei, cara, eu tenho que entender essas coisas. Aí eu fui começando a virar a chave. Eu falei, pô, tem que entender de contabilidade, cara. O cara que não paga imposto, aí, às vezes é até preso. Ou é zerado, né? Acaba ele levando a uma situação de desconforto muito grande, às vezes por falta de conhecimento. Sim. Concorda? Por ignorância. Por ignorância, cara. Né? E aí, o que acontece? Eu falei, pô, eu vou estudar esse negócio. Aí eu fui me desenvolvendo. Peguei, fiz o coach, cheguei lá na segunda... São 2 módulos. São muito intensos, são 4 dias. E aí você é posto à prova e passa pelos testes e tudo mais, ok. No último dia, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, eu conversando com a minha esposa, eu falo que é assim, eu não vou falar muito não, mas ela é muito forte, tão forte quanto eu. Né? E está comigo para tudo aí, graças a Deus, isso é bom demais. Mas aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, contei para ela, falei, o negócio é esse. Eu não vou ser coach. Falou, que isso? Você está brincando? Eu falei, não. R$7.000 o curso. R$7.000. É louco? Você é louco. Você não é possível que você fez isso, que não sei mais o que e tal. Eu falei, não vou não, cara. Sabe por quê? Olha só. Mesmo eu sabendo que isso é verdade, eu chegar para alguém necessitado, alguém tá ruim, fala, cara, eu quero transformar a minha vida, nem sempre esse cara tá bem de grana, Sim. né? Sim. E numa época difícil, né? E aí eu falar, cara, são 3 mil, na época, hein? Hoje deve ser uns 5 mil um processo de coach ali bem executado. Eu acredito no método e eu faço coach toda semana com uma pessoa formada no mesmo método que eu. Massa. Isso é legal. Um abraço como pro Gui aluno, aí. no caso. Eu sou o coach que chama. Você recebe o coach. Sim. Na verdade, a gente faz uma mentoria, entendeu? Mas ele eu escolhi ele para fazer esse processo. Técnico, muito legal. Bom, aí o que eu fiz? Eu falei, mano, eu não vou ser coach não, cara. Eu não consigo vender isso para um cara que não tem grana para comer arroz, velho. Que ele tem que levar comida para casa. Eu falei, velho, você tem que me dar R$3.000. Não consigo. E aí, cara, começa a acontecer uma coisa que eu acho que é incrível, que é uma inquietude. Eu comecei a ficar incomodado em BH, cara. Em BH. E isso foi me gerando transformações. Isso tudo no espaço curto de tempo. Já era 2016 ou 2017, isso aí. E aí, cara, aquele negócio, eu já fui criando uma inquietude. Eu não suportava mais ficar em BH, velho. Eu falei, não, cara, eu quero... Não a cidade, cara, mas a situação que eu tava. Eu falei, eu vou mudar isso daí, cara. Eu tenho muito recurso e eu vou usar esse coach pra mim, cara. Eu vou me transformar. Eu vou usar todas essas ferramentas em mim. Eu vou zerar o coach. Eu zerei em mim. Aí,
falei, porra, vou especializar nesse negócio. E aí eu fui só estudando, dentro do método. E me estudei, comecei a me analisar. Aí que a brincadeira ficou legal. Você foi seu exemplo, né? Eu fui. Eu falei, sabe como que as pessoas vão me ouvir? Com os meus resultados. Eu mostrando que funciona em mim. Olha que interessante. Aí eu falei, pô, vambora, vou mandar bala. E aí, falei, vou retornar para Lafayette. Mas o que eu preciso fazer? Pô, eu quero empreender agora, cara. 2016. Foi no curso de coach que virou essa chave aí do empreendedorismo que você falou? Foi por aí. Porque eu falei assim, cara, chega de trabalhar para os outros, velho. Eu tenho que... Eu aprendi o sistema. É aí que ficou legal. Eu falei, não é tão difícil assim, não. O negócio é difícil, mas tudo que é muito difícil tem um sabor diferente também. Então eu vou experimentar outros sabores, cara. Eu quero degustar disso aí também. O que eu vou perder se eu fizer isso? Nada. Porque eu já estava incomodado com a situação. Falei, segurança? Vocês vão entender a história daqui a pouco. Aí eu falei, cara, não consigo mais ficar aqui. Tem que sair daqui. E nesse período estudando muito desenvolvimento. Aí que eu li os 28 livros. De desenvolvimento. Todos de desenvolvimento. Todos de alta performance. Todos de performance humana. E o que eu aprendi nesse livro? Exatamente a prosperidade. Eu falei, pô, sou um cara abundante, sou um cara próspero. Eu tenho que prosperar. Aí, cara, começou a saga. Aí eu comecei a olhar um monte de franquia, porque eu já tive uma experiência com franquia. Aquela história, né? Entra no ciclo. Aí eu falei, quais competências eu tenho? Como eu posso... Isso é engraçado, só te interromper. Agora, na época que eu saí da Gerdau, que eu falei assim, não, eu vou empreender. A primeira coisa que eu comecei foi olhar a franquia. Eu olhava assim, não, isso aqui não é muito meu perfil, não. Você queria uma coisa segura. Essa daqui não é também e tal, essa daqui também não é. Menor, né? Aí no final das contas eu falei assim, eu vou ter que abrir um negócio por minha conta mesmo, porque... É vendido como uma chance menor de dar errado. Exatamente isso, Marco Túlio. Então você sempre está naquela ainda, você ainda não está desbloqueado, vamos dizer assim, você ainda não está solto. Você ainda está com aquele pezinho ali na insegurança. Você não está 100% confiante. Não está. Então, assim, é exatamente isso. É exatamente esse processo que você passou, que eu passei. E aí, cara, foi legal. Aí eu falei, pô, vamos lá. Eu tô assalariado, eu tô nessa situação e eu quero passar para a abundância máxima, para a prosperidade máxima, para entregar o melhor de mim. Porque quando você tem salário, você fica limitado, cara. Não só em questão horário, você tem que vender hora. O que eu acho pior é isso aí. É isso que eu acho que trava muito, cara. Um dos meus problemas que fez eu pensar de empreender foi isso. Apesar que empreendendo você trabalha muito mais. Não tem problema. Só que não tem problema, entendeu? Você tem um horário ali muito mais flexível, digamos. Exatamente, assim. Você é livre, cara. E você pode parar aqui e montar outro negócio ali, você pode, enfim. Você pode agregar, você pode escolher o seu horário, você pode, enfim. Mas, claro que isso me custou muito suor e muito sangue, suor e lágrimas, né? Com certeza. Então, assim, nesse processo, você ganha um processo de coach com uma pessoa, colega seu. Ah, tá. E aí, cara, eu não sou um cara muito fácil, eu sou questionador. Eu sei que o que move o mundo são as perguntas, cara. Eu vou perguntar, meu irmão, até eu entender. Se eu não entender, eu não vou embora. Entendeu? Beleza. Então, o próprio professor falou, quem pegar o Júlio aí vai passar a pena. Então, acho que ele já instalou, infelizmente, ele foi infeliz nisso, porque ele já instalou uma crença nessa pessoa. Então, ela já espera isso. Então, no meio do processo de coach comigo, eu abri minha clínica em maio aqui, certo? Eu falei com essa coach assim, em dezembro eu vou ser o melhor fisioterapeuta da região. Maio de quando? 2018. Então, o coach foi em 2017. Eu errei a data aí. Mas aí, no final de 2017. Aí, em maio, eu abri aqui, 2 de maio. Dia mais doido do ano. 2 de maio. Piadinha foda essa, né? Agora um trem engraçado, que é o dia dos doidos mesmo. O Camilo nasceu nesse dia. Vixe. Aí, ó, tá vendo? 2 de maio. 2 de maio. Ano passado ou retrasado, alguém queria fazer uma festa com esse nome. Né? Mas aí é com marketing, é criativo. Aí é bacana. Então, assim, eu virei para ela e falei, cara, em dezembro eu sou o melhor fisioterapeuta da região. A meta era essa.
Estado atual para estado desejado. Só, galera, que nesse processo de 2015 a 2018, o que eu fiz? Porque eu tinha muito tempo livre. Eu encerrava 17 horas. Pegava cedo e encerrava 17. Estudei pra caralho. Engoli, absorvi, sofri. Olhava pra parede assim e falava, cara, eu quero isso e isso vai acontecer. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou me dedicar ao máximo. Eu conversando com o que eu acredito ser maior do que eu, entendeu? Meu Deus e tudo. Enfim, cada um tem sua fé e vida que segue. Mas falei, cara, vamos conectar a fonte. Vamos lá, eu vou dar o meu melhor e tudo mais. Aí o que aconteceu? Eu peguei e falei o seguinte, ó. Eu comecei a apertar ela. Falei, cara, eu fiz essa pergunta para ela. Como que você vai vender coach? Ela me trabalhando comigo as competências. Aí ela me abandonou no meio do processo. Falou, cara, não dá mais. E ela é de longe. Então era vídeo já. No WhatsApp. Era aquele vídeo chamado. Eu respirei fundo, peguei a Mariana e falei assim, minha esposa, você vai ser minha coach. Sério. Eu ensinei ela as ferramentas, mostrei, você vai me perguntar isso e vai anotando aí. Aí ela fez o A questão de ser o coach é cobrar da pessoa a aplicação das ferramentas? Você tem uma semana, geralmente, tarefas a serem cumpridas para você chegar onde você quer. Certo. Que a própria pessoa define. O coach, ele só te pergunta e você dá as respostas. É o que a gente estava comentando aqui. Ele faz as perguntas certas. Exatamente. Entendeu? Então, o coach ele é treinado para perguntar. Agora, você imagina o seguinte, com isso que eu acabei de falar, eu fazendo uma anamnese no paciente. Pegou a visão? A diferença no eu mato a pau na pergunta, cara. O cara me entrega tudo. Sim. E isso é muito bom para ele e para mim. Porque eu me torno muito mais assertivo. Entendeu? Sim. Então, sabendo fazer as perguntas certas, que a anamnese é para isso, eu sou muito mais assertivo na minha profissão. Então, você imagina o tanto que eu uso de tudo que eu aprendi. Entendeu? Exatamente. É o tempo todo, cara. Eu já inseri na minha vida. Então, a excelência ela é diária, ela é constante. É lifestyle. À medida que você coloca em série na sua vida, é seu estilo de vida. Sim. Então, eu consegui fazer isso, Marco Túlio, na minha profissão, na minha vida, na minha casa, nas minhas ações, nas minhas decisões financeiras. Eu me tornei muito mais assertivo. Então, eu estou performando. É igual você perguntou, onde você está, onde você estava e onde você quer chegar, entendeu? Então, já sei o que eu quero, já estou fazendo, já estou em processo. Mas aí minha mulher pegou e minha mulher arrebentou, cara. Entendeu? Por isso que eu tenho, fora as outras qualidades dela, mas... Então, assim, é um momento ruim, cara. Foi um momento é foda, é um momento bosta, velho. É um momento ruim, porque você fala assim, porra, largou no meio do negócio, eu aqui com tudo pronto, cara, sabe? É que você pensa que, tipo assim... Fui abandonado, velho. Tipo isso. Tá errado, você tá errado, você pensa isso, fala, vai. E aí, antes de vir pra cá, eu cheguei pra várias pessoas, porque eu pesquisei, eu falei, tem algum fisioterapeuta bem sucedido? Aí eu comecei com as perguntas. Tem algum fisioterapeuta muito próspero? Comecei a pesquisar. Aí a rede social arrebenta. E aí eu comecei a pesquisar, e encontrei alguns muito interessantes, cara. O que eu fiz? Aí eu não sei se você conhece, modelagem. Que não é copiar. Senão você vira uma cópia, é horroroso. Cópia, o que acontece com cópia? Não dá certo, né? Então, modelar é pegar aquilo que você vê de bom e pegar uma camisa P e eu usar. Eu sou grande, então o que eu faço? Eu ponho o meu tecido, eu melhoro, eu corrijo e ponho para rodar. E aí você faz o PDCA, porque como eu tenho grande influência administrativa, por gerir, você é obrigado a desenvolver essas competências. Sim. Então, eu uso palavras e termos de gestão, que são da administração. PDCA. Enfim, eu fui treinado por linguagens técnicas de gestão. Sim. Então eu passo o PDCA, Plan, Check, Do e Action. Não é isso? Então eu passava aquilo, eu aplicava e via se funcionava. Então o que aconteceu com isso? Eu falei, cara, isso é muito bom. Eu vou pegar essa ideia, vou fazer aquilo ali, vou comprar esses equipamentos. O que eu fiz? Eu falei, a tecnologia arrebentou aqui. Hoje a gente está num país tecnológico.
Comprei 4 equipamentos nos Estados Unidos. 4. Os mais tops do mundo. Falei, eu vou trazer. Então houve investimento. Tem que ter. Houve muito planejamento. Muito sucesso da noite pro dia, né? Frase pronta, mas é verdade. Demorou anos, cara. Eu venho me preparando aí há muito tempo. Pode falar. Te interromper nisso aí, senão eu vou esquecer. Claro. Essa parte de tecnologia é muito importante, né, na sua profissão, assim. Porque ela vai desenvolvendo e... Na sua, na minha, de todo mundo. Mas eu digo assim, você tem que comprar muitos equipamentos que às vezes são muito caros. Você tem que injetar um recurso ali. Eu tenho equipamento muito de 40 mil, no caso, assim, vamos dizer, mas tem equipamento que você consegue se fizer um bom planejamento. Hoje tem muita facilidade de pagamento e tudo. Então, assim, eu consegui comprar esse equipamento depois de 3 anos, cara. Então, tem uma organização. Sim. Mas aí eu falo o seguinte, como eu sou um cara extremamente focado, eu trabalhei às 15 horas por dia até hoje. E aí, o que aconteceu? Eu investi mão de obra, eu investi estrutura, eu mudei de estrutura. Não sei quem conheceu a estrutura de antes, mas era uma estrutura um pouco mais simples, vamos dizer assim, sem projeto, entendeu? Então, eu peguei o dinheiro, eu paguei tudo à vista, cara. Sabe quem pagou minha clínica? Meus pacientes. Quando chega lá e elogio, eu falo, mérito seu. Você que me ajudou, cara. Você que deu valor ao meu trabalho. O que eu fiz com o seu dinheiro? Nossa. Aí, já não sou adolescente mais, reinvesti. Então, assim, isso também... E pensa o seguinte, hein? Olha como é que a gente é testado. Veio a pandemia, cara. Assim que eu fiz com 3 meses. Então, usei. O que eu usei nessa época? Todo o meu conhecimento, meu poder de comunicação. A pessoa de quem eu faço a locação do imóvel foi extremamente gentil, mas eu soube me postar naquela época. Eu tive que afastar alguns funcionários, né? Alguns a gente usou o recurso, né? De segurar eles ali um tempo. E foi extremamente estrategista, cara. Foi plano de guerra para passar por isso, né? Que eu fiquei fechado 15 dias. Fechado. E isso numa empresa que gira... Se eu não fosse um cara preparado, com capital de giro, com fundo de reserva, fechava as portas. Foi o contrário, eu alavanquei, porque eu fiz uma estratégia muito grande. Então o que eu falei, Mariana? Situação de guerra. Vamos fazer isso, isso e isso. E eu simulo cenários na minha mente, entendeu? E eu escolho qual cenário que eu vou correr, qual cenário que eu quero correr tal risco. Então é uma análise de risco, mas é uma análise consciente, entendeu? Sim. Então eu vou correr risco nesse cenário. Sim. Ela é sua coach até hoje. E aí eu tenho o Guilherme que complementa o trabalho lá. Para ter assuntos que às vezes eu não quero desgastar com ela e tal, eu vou e faço com o Guilherme Avelar, que é meu coach hoje. Por escolha consciente e precisa, entendeu? Ele é daqui? Cara, ele é um cara muito bom, entendeu? E eu faço esse trabalho com ele já tem 1 ano, entendeu? Então, aí facilita também o processo, porque... a Mariana hoje tem uma demanda muito alta, que ela pegou a gestão da clínica, então ela estuda muito. Aí eu vou falar das minhas formações, aproveitar também. Mas aí o que eu fiz? Nesse período, antes de vir, eu me preparei muito. Aí eu conheci PNL. Vocês conhecem? Programação Neurolinguística? Conheço, não a fundo, mas... Então, aí eu fui a fundo, cara. E aí tudo que eu me proponho eu vou a fundo. E eu falei, eu quero beber dessa água também. E depois que você sabe que sabedoria muda o jogo, eu comecei a transformar tudo que eu sabia, tudo que eu aprendi, o conhecimento, em sabedoria. E o que eu fiz para isso acontecer? Eu falei, cara, o poder da ação. Porque eu falei assim, como que eu mudo meu passado? Tem jeito? Não. Como que eu mudo meu futuro? Tem jeito? Tem. Eu falei, como que eu mudo? Eu vou construir meu passado agora. Então eu só posso agir agora. Então eu vou pegar todas as ferramentas que eu tenho, que eu falo que é munição, e vou pra guerra, velho. Então eu falei, se eu tiver hoje espetacular, meu passado vai ser nobre. Se eu tiver hoje espetacular, meu futuro vai ser maravilhoso, vai ser espetáculo sensacional. Então eu dou o melhor hoje, velho. Eu dou o melhor, que é o poder do agora. Então eu só tenho agora para agir, cara. Então para eu construir um passado fudido, eu vou ter que ter feito hoje algo extraordinário. E para isso acontecer, eu vou estar tocando lá no futuro também. Porque eu vou olhar para trás e ter orgulho do passado e o futuro vai estar sendo moldado de forma magnífica. Sim. Eu falei, preciso de ferramenta. Aí eu conheci a PNL. Falei,
que a PNL faz? Ela faz você entender como que a gente comporta, algumas ações nossas, de onde que vem, crença limitante, submodalidades. Então, assim, é um assunto que, se um dia vocês quiserem, a gente pode... Eu já fiz um curso já. É? Daquele Instituto Você. Sei. Então, Assim, mas PNL é uma coisa só, né? Mas aí tem as formas... Isso, exatamente. Que fala. É uma coisa mais humanizada, né? E assim... E não é focado no PNL, entendeu? Então, exatamente. Para você introduzir no PNL, teria que ser Obrigado por você me poupar uns 20 minutos de explicação aqui. Que respeito qualquer instituição, mas é uma isso, linha completamente diferente, entendeu? Você tem partes ali exatamente. Que você conhece o básico. Isso. Eu fui ao fundo. Então, eu tenho o Master, que é algo bem avançado, e tenho o Practitioner. Eu sou praticante de PNL, entendeu? Então... ressignificar alguma coisa. Então, por exemplo, você passa por um episódio, certo? Porque o que é a verdade, né? Uma situação. Então, você pega aqui, por exemplo, você foi mandado embora da Gerdau, beleza? Você, puta que pariu, minha vida acabou e tal, tô ferrado. Na verdade, foi a mudança da sua vida. Então, se você interpretar aquilo, porque tudo é interpretação, Marcos. Sim. Se você pode pegar uma situação, a morte de alguém, que é uma coisa extremamente desagradável, né? É lamentável isso, muito doloroso isso, né? E que aquilo também pode desencadear uma série de efeitos positivos. Concorda? Não só morte, mas vida ou enfim, uma situação desagradável, vamos dizer assim. Não vamos falar nem de vida nem de morte, porque aí pode entrar algumas crenças. Mas eu falando em situação desagradável, um pneu furar. Aí você passa, tinha acabado de acontecer um acidente ali na frente. Então você pode interpretar isso como um milagre. Ou a pessoa falar, não, foi coincidência. Então a PNL você vai começar a saber interpretar as coisas, né? Você vai ver de uma maneira sem pré-julgamentos. É uma maneira livre, cara. Então, como que eu posso interpretar isso de uma maneira positiva? Por exemplo, vou te explicar uma situação muito comum na PNL. O cara bateu no meu carro, certo? Ali parado agora. Pô, foda isso, né? Não é desagradável? O cara foi embora, não deixou o nomezinho dele. Fez nada. Aí, cara, eu que sou um praticante, eu olho para aquilo ali, eu vou dar risada. Vou falar, não, cara. Por quê? Dinheiro a gente ganha, cara. Meu problema é tempo. Eu dou valor ao tempo. Porque dinheiro você ganha de novo, cara. Quantas vezes for preciso. Agora, tempo não, velho. Eu nunca consegui voltar no tempo. Se alguém conseguiu, depois vocês me falam. Porque Mas, enfim, eu olho para aquela situação e penso assim, cara, é desagradável, né? Mas se for um amassadinho leve ou pesado, não interessa, eu vou analisar o contexto. O que isso vai me gerar? Eu faço uma análise rápida. Porque minha mente já trabalha assim, ela já é acelerada. Eu falo assim, beleza, tem esse amassado. Então eu vou contar um caso real que aconteceu. Pronto. Conta história. Essa é massa. Eu fui comprar um colchão, ok? Isso tem 2 semanas. Cheguei na loja, 5.700 o colchão, certo? Aí, beleza. Eu desci e fui na loja, em outra loja. E o meu colchão era dessa loja. Tinha um ano e meio que eu tinha um colchão. E a vendedora extremamente agradável, extremamente gentil. O outro também foi. Até aí tudo igual. Só que o meu colchão era dessa loja de baixo. Aí conversa vai, conversa vem. Eu já tinha quase apertado a mão do cara. Já até negociei forma de pagamento. Vou te dar tanto e mais uma vez assim tal. Aí beleza. Peguei, desci na hora. A mulher foi extremamente agradável e tudo mais, não sei o quê. E falou assim, peraí, que meu colchão chegou a dar uma... Chama canoa, que é a linguagem deles, que ele fica... Deu uma afundada. Afundou, cara. Eu falei, pô, não pode, né? Aí beleza, eu fui lá olhar o colchão para comprar também, fazer orçamento. O que aconteceu? Cheguei lá, ela, senta aqui. Lembrei de você, senta aqui. Quando que você comprou? Aí começou a pesquisar. Pô, seu colchão tá na garantia, cara. Isso é PNL. Sabe o que eu transformei aquilo? Isso é PNL. Isso foi uma situação. Então, assim, eu ganhei outro colchão, resumindo. Certo? Quanto que eu gastei?
Nada. O que eu fiz? Os 5.700, eu tinha um negócio que eu precisava dar uma quitada. Fui lá e peguei isso. Eu ganhei R$ 5.700. Isso é interpretação. Sim. Aham. Então eu recebo de várias formas. Eu estou preparado para receber de várias formas. Então quando o cara não enxerga e não é um praticante, ele não ia saber isso. Eu peguei esse valor e fiz algo com ele. Extraordinário. Entenderam? Isso é um exemplo de PNL. Ou o cara bateu lá no carro, só para concluir a história da batida, eu falo o seguinte: quanto custa? Ligo para alguém, R$ 400. Falei, eu vou produzir 1.600. Eu tenho que ser 1000 vezes mais forte que isso. Eu penso 10 coisas positivas, eu começo a rir e falo, pô, vou ativar minha criatividade. Onde que eu consigo alcançar R$ 1.600? Qual transação que eu vou fazer? Como que eu vou movimentar isso daí? Eu preciso ser melhor do que isso. Eu não deixo, eu sou blindado, eu blindo. Isso não vai me atingir, cara. Eu sou maior que isso. Eu sou maior que meus problemas. Eu tenho que enfrentar isso aí e ganhar isso aí. Isso é uma coisa. Eu sou, depois eu tenho. É isso. Tomar uma cervejinha, né? Pode tomar aí, que aula. Aulas. Que Aulas isso? e aulas cria. Resenha. Na linguagem dos jovens aí, ó. De todas essas ferramentas que você comentou até agora, Sim. qual para você é a mais importante assim para um empreendedor? Sensacional. A primeira que você falaria pro cara, essa primeiro. Tipo assim, fala, o cara lá quer começar agora, você fala assim, não, começa nessa. Persistência. Agora, a ferramenta é o conhecimento. Para ele depois aplicar. Porque é o seguinte, o que eu vejo é muita gente despreparada. Não está preparada para uma crisezinha de 3 meses. Não estou falando de pandemia, não, hein? Falando assim, teve uma situação no país que diminuiu, o poder de compra e você vende um produto. Então o cara não tem ferramenta e nem sabedoria, e nem conhecimento, que tem algumas ferramentas ou até recursos que ele pode estar usando. Então, quando você é munido de muito recurso, e como que ele vai ficar rico de recurso? Gente, eu vou até falar nome aqui, mas é o seguinte, tem Sebrae, Senac, às vezes curso gratuito. Eu fiz muito, eu vou falar a verdade. Eu fiz uma porrada de curso gratuito do Sebrae e do Senac. Explicando o básico. Eu acho que o cara tem que saber um pouquinho de contabilidade. Se você quer que eu dou um conselho, eu vou dizer dessa forma. Pode ser respondido assim? Cara, saiba um pouco de contabilidade, saiba um pouco de gestão, saiba um pouco de RH. Você não precisa fazer o RH, você não precisa fazer a contabilidade, mas seu contador pode estar distraído, cara. Entenderam? Pega essa visão. O seu RH pode estar na mão de uma pessoa que está distraída. E o negócio é seu, meu irmão. Então você tem que saber perguntar. Igual essa pergunta eu achei foi muito boa. Porque como que você pode contribuir? O que eu contribuiria hoje sendo um empreendedor, que eu acredito que sou de sucesso, porque os meus resultados me mostram isso também, não só... eu não sou baseado só pelo resultado, mas eu acho que o resultado é uma forma de você mostrar a sua eficiência. Sim. Então, eu diria isso, para ela saber dominar um pouquinho de cada área. E hoje eu vou falar bem a verdade. Hoje tem que dominar o marketing, o mercado digital. Hoje a pessoa tem que conhecer isso aí. Porque o que a gente vê é muita gente falar, não sei mexer no Instagram. Pô, não tem como mais não, cara. Você está no mercado digital, acabou. Não tem volta mais não. Então, assim, desenvolver competências, entender um pouquinho de marketing. Não precisa ser expert. Deixa o expert fazer, entendeu? Mas eu quero entender o que você está fazendo. Eu não quero estar aqui, o contador falando lá, pô, não sei o quê, que segundo a lei e tal. Não, peraí, essa lei eu conheço, cara. Que balancete, cara. Eu quero saber o seguinte, o que foi positivo, né? Quanto que eu tenho que ter de fundo de reserva? Tá em dia todos os meus impostos? Tá tudo certinho? O primeiro passo é ser certinho, cara. Não tenta enganar ninguém que você vai levar ferro. Porque quando você está seguro, você está pagando seus impostos, você está credenciado, igual no meu órgão, eu estou credenciado na prefeitura, eu tenho a vigilância sanitária, meu peito está erguido, cara. Eu tenho orgulho, eu enfrento qualquer problema. Mas se eu deixar rastro, aí essa guarda baixa. Vai cobrar. E chega, tá? A cobrança chega e para todos. Então eu acho que a galera tem que tentar fazer o negócio certo, cara. Tem a carteirinha, tem a didática, o básico. Agora o resto, aí igual você falou, para iniciar eu acredito que seja isso. Sim. Saber o que é empreender, né? Saber o que é chegar no fim do mês e você ter que pagar o funcionário. E às vezes não tem dinheiro, você tira do seu bolso. Eu já fiz isso. Tá? Todos Então, nós. isso aí. Parabéns, é isso aí que eu queria ouvir, cara. Inclusive,
É a realidade. Recente. Exatamente. A realidade é essa, cara. Empreender é exatamente correr riscos, cara. E avaliar risco e dar o melhor de si. E isso é humano. Você deixar, pegar do seu e dar ao cara. E nem o cara nem saber, cara. Que é aí que é a grandeza, entendeu? A grandeza é essa. Né? Porque você sabe que aquilo é um compromisso seu com ele. Então você está sendo honrado. E aí você vai ficando confiante, entendeu? Então é isso, cara. Assim, eu acho que esse conselho aí, eu acho que é o principal é fazer certo. E tem muita coisa hoje de graça. Quem tem mais recursos, pague cursos. Cursos básicos de introdução à contabilidade, introdução à gestão, introdução a RH. O que é RH, cara? Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe o que é capital de giro. Vocês estão ligados nisso? Pergunta várias pessoas o que é capital de giro, o cara não sabe. Né? Isso é engraçado, porque ontem, por exemplo, eu recebi uma pergunta. Uma pessoa me perguntou no Instagram, falou assim, pô, eu tô numa dúvida aqui, queria que você me ajudasse. Eu falei, não, beleza, fala aí. Aí falou, eu tô querendo largar meu emprego, abrir uma empresa, tal, em outra cidade. Eu falei assim, beleza, mas você tem casa lá? Não. Eu falei, você pretende testar quanto tempo? Você tem dinheiro para quanto tempo disso aí? Não sei. Eu falei, então você tá todo errado aí, já nem pensa em abrir. Você tem um plano? Primeiro você tem que ter um plano de como, nada, pô, de como você vai fazer. Depois, exatamente. É uma pergunta que igual você não respondeu, porque não tem como. Não tem como. Você fez 3 perguntas aí que teria que estar na ponta da língua. Exatamente. Quando eu vim, galera, minha mulher estava grávida. Você veio de BH. 9 meses. Olha que loucura. Tinha plano de saúde top. Eu fiz transferência e tudo, mas é foda. Eu abri dia 2, minha filha nasceu dia 14. Sua filha nasceu dia 14 de maio? Minha filha nasceu 14 de maio. De aniversário da minha mãe. Olha só, data nobre. E aí, cara, o que aconteceu? Olha a confiança do conhecimento. Júlio, você é doido. De novo. Eu adoro ouvir isso, cara. Sinal que eu tô no caminho certo. Aí... Eu penso cara, assim também. Ué. Isso é uma característica, não, entendeu? Eu penso assim, às vezes eu fico até preocupado, mas eu penso assim, eu falo, pô, se esse cara tá falando que eu tô fazendo errado, é porque ninguém nunca pensou isso aqui. Eu chamo de agir de certa maneira e não da maneira que os outros querem. Exatamente. Que é a maneira certa. Eu acho de certa maneira. É. Que eu vi que os grandes fazem isso. Exatamente. Modelei isso dos grandes também, cara. E aí, beleza. O Júlio, você é doido. Por quê? Eu falei, cara, como que você vai abrir uma clínica no primeiro dia? Aí eu estudei o mercado, né, galera? Com 2 secretárias. Não entrou nem R$1. Eu preparei a grana, né, velho? 6 meses de preparo para pagar a secretária. Entendeu? Porque, graças a Deus, meu pai me abençoou também com uma certa quantia que eu não esperava. Foi um presente pelo meu retorno. Com um estúdio de Pilates. Ele pagou o estúdio, entendeu? Eu sou grato demais, né, cara? Porque eu não contava com isso, não. Eu peguei esse dinheiro. Você soube usar. Claro. Porque eu ia usar para outra coisa, mas eu pude investir mais. Sim. Aí eu peguei uma estrutura velha e tentei modernizar. Sim. Então eu pus banner, aí eu entrei com imagem. E a PNL, cara, você usa os seus 5 sentidos. Isso eu acho legal. Se você entrar na minha clínica, você vai ouvir uma música legal, você vai olhar e vai ter uma aparência legal, você vai sentir um ambiente legal, você vai sentir cores. São cores que a gente chama de cromoterapia. Mas eu não sou muito apegado nisso, não. Mas tem, né, cara? O pessoal que estuda isso aí. Mas é legal. Você vai ter cores, por exemplo, vermelho, que são cores quentes, preto, sucesso, essas coisas. E aí vai ter lá excelência. Então eu comunico com você sem falar, concorda? Que a gente tem 5 sentidos extremamente aguçados. Sim. E aí, quando você explora esses sentidos, você conecta mais com a pessoa. Então, cara, é muito importante a comunicação de novo, porque é uma maneira de se comunicar. Né? Existem várias. Então, a PNL, ela usa esses 5 sentidos. Ela quer tocar você 100%. Pelo paladar, pelo cheiro, enfim, por todo o seu recurso. E aí você entra num estado bem legal. O branding fala muito disso, né? Fala muito disso. Um exemplo claro disso aí que você falou, lá na clínica, realmente é isso, que lembrando as cores e tudo, tem isso aí. E um exemplo muito claro disso, que eu vejo, são as lojas da reserva.
Você entra, um cheiro muito perfeito. bom. Lojas de som roupa legal. tem Isso aí. isso. É. O, tipo, A energia lá é em a cima. energia lá em cima. O Então, cara que vem te atender. A é PNL isso ensina você a entrar e sair É. de qualquer recurso. Você está triste, você precisa atender um cliente. Ela te ensina a fazer isso de maneira orgânica, organizada. Então, você está preparado para situações ali para você. Você vai falar, a gente está aqui, eu me preparo, eu tenho um preparo mental. Eu quero estar aqui no estado rico de recursos, eu estou saudável, eu estou bem, eu estou com energia. A cerveja está deliciosa, entendeu? É. Cerveja de onde? Do Mureto. Do Na verdade, Mureto, a pô. cerveja é a Birrap. Ó, Vende Birrap. lá no Mureto. É uma do nosso cerveja, amigo é Vitor. um chopp Pilsen, não é isso? É, não, hoje nós acertamos que a gente aqui sempre pede IPA. Você Olha falou só. que gosta de Pilsen E não, e hoje né? veio Pilsen sem Sem perguntar. combinar. E não é Sem combinar. coincidência, hein, galera? Isso Ó. é providência. Isso é providência. Sem perguntar, trouxemos Topíssimo. o Pilsen da Birrap aí hoje. Top demais. muito Extraordinário falar nisso. Bom, É. Muito bom. Júlio, e onde você quer chegar? Então, você falou na disso, verdade, mas eu não vou pôr limite, cedo. Marco. Não vou pôr limite, não. Eu vou deixar aberto. Eu sei que eu sou guiado divinamente para propósitos maiores. Eu tenho essa confiança, entendeu? Baseado nos meus resultados e nas coisas que eu consigo ser mais assertivo. Então, o que eu fiz? Para quem não sabe, a gente tem um poder hoje de comunicação no Instagram muito grande. Então, eu converso com gente de Natal, de Ceará, e vai sair meu curso agora em setembro. Então, curso de é de fisioterapia, fisioterapia. né? Em breve eu quero fazer algum de desenvolvimento. Eu estou em andamento com esse projeto com o Guilherme, certo? Mas é porque eu acho muito importante isso também. É a excelência humana. Eu acho que a pessoa ela tem que ser um excelente filho, um excelente pai, se desenvolver para você ter uma vida boa. E é possível ter, cara. Isso é que é legal. Eu posso falar. Então, assim, eu desenvolvi competências. Sim. Pô, porque como eu vou ser um excelente pai se eu sou um filho, né? Eu penso muito nisso aí. A pessoa ela Show. tem que ter né, ela tem que estar bem em tudo ali, que senão ela não vai estar bem. Que na PNL é congruência. Senão você vira um cara incongruente, velho. Você tá Exatamente. totalmente, você fala uma coisa, faz outra, é aquela confusão. Então, eu acho que esse cara não tem como ele ser excelente, entendeu? Mas aí eu quero chegar no seguinte, eu falo que é semear. Eu acho que se eu conseguir passar para as pessoas o que eu sei, ou o que eu consigo desenvolver com os recursos que eu tenho, eu não falo que eu sou fisioterapeuta, eu estou fisioterapeuta. Então, fisioterapia é uma profissão a qual eu acho que eu uso ela e exerço muito bem. Então, através dela, eu consigo dar o meu melhor como ser humano, que eu acredito que você presenciou, igual você falou, algumas situações legais, Sim. faz o que gosta, mas eu tento tocar aquela pessoa da melhor forma possível para que ela execute o que ela tem que fazer de maneira agradável, que aquilo seja uma experiência para ela. Então eu falo o seguinte, a pessoa que quer ir lá tratar comigo, não pensa só em fisioterapia, não pensa em ter uma experiência boa num momento difícil da sua vida, ao qual vai ter toda uma estrutura, um pessoal preparado para te atender e dar todo o suporte. Porque nós somos seres biopsicossociais. Então não adianta só tratar o bio. Eu tenho que saber como é que está seu psíquico e ajudar de alguma forma, ou até encaminhar se necessário for. E não, às vezes, igual eu pego muito paciente, às vezes, com lesões de movimentos repetitivos, que dá aquela a banda iliotibial, inflamação, né, de corredor, de ciclista, e não é necessário interromper. Então, olha o que eu mantenho. Ó, o cara, mas 5 km para mim não é nada, não. Eu falei, é sim. Você vai fazer o ritual de trocar sua roupa, de estar com a sua galera pelo menos por um determinado tempo. Isso não vai te abalar psicologicamente. Então, a gente faz isso dessa forma também. Então, meu objetivo hoje é conseguir tocar o maior número de pessoas possíveis para tornar a vida de outras pessoas melhores. Mas isso só é possível, Marco Túlio, se a pessoa conseguir fazer a dela ficar melhor. Como que eu vou te ensinar a escalar o Everest se eu não subir, velho? Entendeu? Eu acho que assim, é um cara gerente de banco, desculpa, respeito a todos os gerentes. Não vou nem falar dessa forma, não vou tentar usar outra coisa, mas é tipo um cara que... É exatamente isso, escalar o Everest, o cara nunca ter escalado. O cara te ensinar a ser rico e não a ser rico. Sim. Né? Riqueza. Exatamente, Entendeu? Então tá cheio de cara, coach ensinando o cara a ser foda e o cara não é. Exato. O cara, enfim, tem problema em casa, não tá preocupado com essas coisas. O que é importante? Que é a família, né? A base do cara. O que te dá força? Por que você luta? Eu luto pela minha família, cara, que é meu maior patrimônio. Então, assim, eu quero chegar onde eu consiga tocar o maior número de pessoas possíveis a serem pessoas melhores e a darem o melhor naquilo que ela se propôs. Então, a excelência é humana, não é a fisioterapia só. É
muito mais que isso. É ser um grande ser humano, cara. É como que você consegue ser uma pessoa agradável, tocar o outro de maneira que ela possa ser próspera, né? Explicar o que é prosperidade de verdade. E eu quero chegar aí, cara. Eu quero chegar num nível de conexão com as pessoas que eu consigo, de alguma forma, com o pouco que eu sei, tornar a vida delas um pouco melhor. Entendeu? Semear. Provavelmente através da internet. Exatamente, cara. Estou me Com preparando certeza. para isso. Aí eu fiz formações. Eu fiz o método IP do Pablo Marçal também. É PLD, né? Agora minha esposa está fazendo. Tem essas formações que eu te falei da PNL, enfim. Tem os livros que eu leio, sempre, eu estou sempre mantendo minha leitura muito aguçada, até forma, e eu sempre tento simplificar as coisas, para me acessar a minha biblioteca de maneira mais fácil possível, entendeu? Aquele livro que você comentou lá atrás, você lembra o nome dele? Lembro, cara. Qual que é o livro? Então, é O Segredo, cara. É um segredo? Chama O Segredo. O Segredo? Esse eu nunca li. Muito legal. Então o livro fala muito de mentalização, de você acreditar naquilo que você quer e tal, e é muito subjetivo, entendeu? Só que eu falei, cara, isso é muito legal. E eu comecei a pesquisar aquilo ali. E eu descobri o livro que ela leu para fazer. Aí eu fui atrás, cara. Eu esmiucei. Eu fui lá no. Indica aí uns 3 livros pra galera. Cara, indico que te 20 se você quiser. Mas enfim, eu acho assim, livros que realmente vão fazer mudanças se a pessoa conseguir. Não leia o livro por ler, cara. Primeira dica é essa. Não leia livro para bater a meta. Não, li esse livro essa semana. Cara, enquanto você não introduzir o livro na sua vida, não passa para outro, velho. Essa é a maior dica que eu posso dar. Agora, tá cheio de livro foda aí. E, assim, eu acho que o primeiro passo é a mentalidade, cara. O cara tem que mudar a mentalidade dele. Entendeu? E aí tem muito livro bom para isso. Poder Sem Limites, Anthony Robbins. Eu acho que é um dos melhores livros. Vai falar muito sobre PNL. Poder do Subconsciente. É um livro espetacular. É você saber usar seu subconsciente de maneira assim que você consiga preparar ele, porque muitas ações nossas são automáticas, são reflexas. Então, quando você torna seu reflexo assertivo, e isso tem como fazer, ele ensina uma técnica lá, e aí funciona. Como que chama o livro? Poder do Subconsciente, Joseph Murphy. O Milagre da Manhã, é extraordinário. Se você fazer conta, o que ele ensina lá é espetacular. Eu não vou fazer spoiler não, mas Poder do Hábito. Tem um monte, Poder do Agora, Poder do Hábito. Só que a galera, velho, eu vi uma galera lendo esse livro, mas a galera não põe em prática, velho. Não. É os leitores de livro, é o carregador de livro. Porra, li livro Carregador tal. de livro. Não rola. Então tem uma porrada de livro legal, cara. Tem o Poder do Agora, eu desenvolvi a leitura dinâmica, né, velho? Claro. Porque eu tenho que aprender a ler isso de uma maneira mais concentrada, super foco. Você pode estar fazendo barulho aqui, eu consigo ler tudo, cara. Tudo. Qualquer coisa. E aí eu fui me desenvolvendo essas competências, pô. E eu não era um grande leitor. Eu lia, mas nada com essa potência, não. Mas o que acontece? Quando você vê uma coisa que é do seu interesse, a leitura fica mais prazerosa. Sim, já não é uma leitura mais técnica, é uma leitura... Eu falo o seguinte, quando você quiser uma coisa, igual você quer respirar quando alguém tira seu ar, você vai conseguir, velho. Porque você vai fazer de tudo, cara, para conseguir. Então, é essa obstinação que eu acho que me trouxe até aqui, entendeu? Mas aí tem muito livro bom. Eu acho que o cara começar nessa parada financeira, eu acho que o cara tem que ler Pai Rico, Pai Pobre, velho. Entendeu o que é a Corrida dos Ratos? Muito bom. Vocês já leram? Sim. O que é a corrida? Eu acho que isso é legal para o cara começar. Eles falam que esse livro é até para adolescente, mas eu falo o seguinte, é para adolescente financeiro. Entendeu? Exatamente. Porque aquilo ali, não é? De gente velha, adolescente financeiro. Eu fui um, cara, e eu assumo isso daí e dar a cara para bater é uma das minhas características. Porque eu me exponho para aprender. Eu fico vermelho aqui para não ficar amarelo lá fora, entendeu? Então eu quero ser testado aqui. Eu quero ser colocado à prova, entendeu? Eu quero que você me questione. E se eu não souber, cara, Você vai procurar saber. Até saber, meu irmão. É isso aí. Tá aí o segredo. Rodrigo. Vamos lá? Juro, no final aqui do quadro,
né, do Falazada, de cada episódio, a gente tem um negócio que é o seguinte. Você já deu aí as dicas de livro e tudo, mas a gente tem uma frase pra você marcar seu episódio aí. Certo. Aí, Pra fechar com para chave fechar de com ouro. chave de ouro, uma frase assim que você queria que todo mundo que ouvisse esse episódio mentalizasse, né? Uma frase que você curte. Se você quiser fazer uma poesia, pode também, mas eu acho que a frase é melhor, né? Cara. Vai soar religioso, mas não é não. Ama ao próximo como a ti mesmo. Só isso, cara. Porque se você der o seu melhor pro próximo como se fosse você, não tem como nada dar errado não, velho. Entendeu? Verdade. Então, se a pessoa que senta ali no meu consultório, eu tratar igual se fosse minha mãe, igual se fosse minha filha, você acha que eu vou dar meu melhor? Toda hora, velho. Se eu tiver aqui, como se eu tivesse com meus melhores amigos, que, claro, vocês podem se tornar, e eu acho que a gente está trilhando esse caminho, né? Mas é assim, eu tô sentado aqui como se eu tô tendo o melhor momento da minha vida, cara, é agora. Então eu posso movimentar agora. E eu tô dando o meu melhor aqui, eu tô entregue aqui. E eu dei o meu melhor, entendeu? Então, ficou poesia, né? Mas Não, mas eu acho que Poético, mas ficou... Mas quando você trata o verdadeiro. outro, é isso aí, cara. A minha essência é essa aí e a verdade. A verdade, ela não precisa de proteção, não, cara. Ela chega massa. do jeito que ela é mesmo e vida que segue. É isso aí. Muito bom. Muito bom. Júlio, valeu demais. Isso, cara. Gratidão é minha. E já deixar aqui o próximo episódio, né? Ué, Vamos deixar aí. que Vamos... engatinhado. Que isso. Já falou que Será vai um prazer. ensinar e explicar várias outras coisas. Exatamente, pô. No próximo você volta para Que falar isso, se eu mais. puder contribuir, cara, vai ser uma honra. Que eu acho também que é uma forma de eu expressar o meu propósito. Então, achei legal isso Exatamente. aqui. Foi muito bom Exatamente. pra mim também. Nossa, sensacional. Gostei Gratidão. muito obrigado. Que Valeu isso. demais. E eu que por ter agradeço topado. ter sido trazido até aqui. Foi muito bom. Pô, valeu demais, não. Prazer Isso. te receber aí e até uma próxima. Valeu É demais, isso aí, galera. tamo junto. Valeu, parabéns pela iniciativa aí. Valeu.